Olá, bom dia. Agora o professor chegou. Bom dia, professor. Good morning. Good morning. Tudo bem com vocês? Uhum. Tudo ok, Vou graças a só. Deus. Amém. Vou só mandar mensagem aqui, aviso no sistema, dizendo que eu vou começar a aula. Ver se mais alguém aparece e aí a gente começa. O que vocês estão achando do retorno das aulas, né? Enfim, tá, não pode voltar ainda, mas se dependesse de vocês, vocês iriam para a escola ou não? O que vocês pensam? Eu iria, Iria se não. fosse só o ensino médio. Se fosse menos gente reduzida, aí dá para ir. Eu não iria, não. Mas Também não. talvez eu voltaria. Quem que falou por último? Não vi. Talvez o quê? Caterine, tipo assim, eu não iria de início, mas bem talvez, depois eu voltaria. Entendi. Beleza. Rodrigo, quanto tempo, Rodrigo? Tudo bem? Que bom que hoje você consegue participar. Oi, professor. Fico feliz. Fico feliz de te ver aqui. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Tinha tempo que eu não escutava sua voz lá, desde o começo da quarentena, né? Já uns O professor 4. até se emocionou. Não entendi, Ana Gabriela. O senhor até se emocionou quando o Rodrigo falou. Ah, eu fico com saudade de vocês. Os alunos do primeiro ano eu mal tive tempo de conhecer, né? Então, nem eles me conhecem, nem eu conheço eles. Até porque é uma aula só por semana. Mas vocês já têm um vínculo maior, né? Desde o ano passado. Então, Verdade. sinto falta. Não existe professor sem aluno, né? Ficar dando aula para tela é muito ruim. Sem poder conversar, ouvir vocês também. Perde bastante do sentido de ser professor. Mas é o que tem para hoje. Bueno, vamos lá então. Como de praxe, fazer uma oração breve e aí depois eu passo para a aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco ao longo desta breve aula, auxilie vocês a estarem abertos ao conhecimento e a mim a estar preparado a transmiti-lo. E a vocês também transmiti-lo, né? A partir dos comentários e
daquilo que tem a acrescentar. Amém. Bom, como vocês sabem, essa é a última aula do ciclo de cultura erudita, popular e de massa, né? É a terceira aula. Na semana que vem vai ser uma atividade avaliativa, pelo Forms mesmo, algumas perguntinhas simples para vocês responderem. E como de praxe, eu separei um pequeno trecho de vídeo para mostrar para vocês, para iniciar, né? Para despertar um pouco a imaginação e o interesse sobre o tema também. Vou colocá-lo aqui. Aí, é um vídeo bem longo, mas a gente vai ver só um pedacinho dele, aí depois a gente conversa um pouco. Me digam, por favor, assim que começar, se vocês escutam o áudio e se estão vendo também. Dá para ver e ouvir? Dá para escutar e ver direitinho. Beleza.
Beleza. Lucas, que bom que você está aqui também. Apesar da aula hoje ser sobre cultura de massa, eu escolhi passar um vídeo para vocês que talvez tenha mais a ver com cultura erudita do que com cultura de massa, né? E queria começar me justificando, porque a maioria das coisas que são bons exemplos de cultura de massa, eu não tenho coragem de mostrar para vocês, eu não tenho coragem de dar propaganda para aquilo, porque eu realmente acho muito ruim. Então, ao longo da aula eu vou citar, né, alguns exemplos, mas eu não queria mostrar, eu não queria ficar divulgando esse tipo de coisa, porque eu não gosto, não é algo que me agrada, eu acho feio. Acho mal feito. Mas, enfim. Então, por que eu escolhi esse, né? Porque vocês perceberam de onde era essa apresentação? Ou notaram algum detalhe ali? Eu pensei em talvez na história da Anastácia, mas assim, eu não consegui pegar nada. Não deu para perceber muita coisa ali mesmo, não, né? O que que é aquilo, né? O que que eu mostrei para vocês? É uma apresentação do Cirque du Soleil, é, é uma temática meio Frozen, assim, né? É um espetáculo grande, de mais ou menos 1 hora. Inclusive, se vocês quiserem assistir depois, vocês encontram como Axel Crystal, né? No nome em inglês, Crystal com Y. Cirque du Soleil, Crystal. Deixa eu deixar aqui no chat, fica mais fácil. Professor, Pode falar. o professor, o Pedro pediu para avisar que não vai conseguir entrar agora porque ele saiu com a mãe dele. Aí talvez ele entre mais tarde aqui na aula, tá? Ah, sim, tudo bem. Por mim não tem problema. Se vocês quiserem assistir depois, mas enfim, fica a critério de cada um. E essa apresentação, ela tem duração de mais ou menos 1 hora, né? E ela é muito bonita, eu realmente gosto muito de circo, é algo que me atrai. Vou falar um pouco mais de circo ainda daqui a pouco. Mas o Cirque du Soleil tá nesse meio do caminho entre cultura erudita e cultura de massa. Realmente é algo muito bem feito, né? Os artistas vivem disso. Então, a gente viu ali uma apresentação era praticamente um balé no gelo, né? Então, tem muitas características da cultura erudita que a gente viu na semana passada, mas é circo. E o circo, ele é a transição, né? A transição, não, ele é o início de uma de uma cultura de massas, né? De espetáculos voltados para o grande público. E aí aqui eu queria deixar isso marcado. Essa é a principal característica da cultura de massa, né? Ela é voltada para o grande público, ela é feita para atrair muita gente. Isso é o que caracteriza a cultura de massa, o que a diferencia da cultura popular, por exemplo, que é feita pelas pessoas, que é algo do dia a dia das pessoas, enfim. A cultura de massa não, ela é voltada para uma lógica de mercado mesmo. Os produtores da cultura de massa, o interesse deles de fato é ganhar dinheiro, não que isso seja errado, não tenho nada contra ganhar dinheiro, e o público-alvo deles é o grande público, né? Eles ganham dinheiro levando o que eles produzem para muita gente. Eles ganham na quantidade, não exatamente na qualidade, embora o Cirque du Soleil seja de altíssima qualidade, na minha opinião, né? Então, essa é a cultura de massa, voltada para o grande público. E o circo foi justamente onde isso começou a ganhar força. Foram a partir das companhias de circo, as famílias circenses, né? O que é o circo? Quando nos países, enfim, nas regiões das grandes cidades, havia teatro, cinema. E nas cidades pequenas
as pessoas não tinham acesso a isso. Então, o circo ocupou esse espaço. As companhias de circo, elas rodavam os interiores dos países. Aqui no Brasil aconteceu muito. Até hoje ainda tem muitos circos no Brasil, embora muitos deles tenham fechado, mas ainda há muitos. Rodam as cidades, vai indo de cidade em cidade, se estabelece ali, as pessoas vêm para a apresentação, e aí depois de alguns dias, de algumas semanas, vai para a próxima cidade. Então essa era a dinâmica do circo, né? Uma produção cultural voltada para o grande público, né? E aí eles ganharam força principalmente nos lugares onde as pessoas não tinham outras alternativas de cultura, como nas cidades grandes havia teatros e cinemas. Então, essa é a cultura de massa. A principal característica dela é essa, voltada para o grande público. Agora, uma mini aula de história aqui, né? Dá para a gente datar o início da cultura de massa, da cultura de massa, com o surgimento da imprensa, da prensa móvel. Não sei se vocês viram isso, se lembram disso quando estudaram Revolução Industrial no ano passado. Enfim, o que foi a prensa, né? Antes, os livros e tudo mais que era escrito precisava ser copiado à mão, letra por letra, palavra por palavra, frase, parágrafo, enfim. Então, a cópia de um livro, às vezes, demorava meses para ser copiado, né? Uma pessoa passava meses trabalhando no mesmo livro até terminar de copiá-lo por inteiro. Com o surgimento da imprensa, da prensa móvel, isso ganhou uma dimensão gigantesca. Então, o que antes demorava meses para ser feito, passou a ser feito em algumas horas. E em larga escala, em grande quantidade, né? E o que isso tem a ver com cultura de massa? Foi justamente a partir disso que as pessoas começaram a perceber que era possível levar algo para o grande público. Então, a literatura, os livros que antes eram escritos e eram muito caros, porque despendia muito trabalho para serem copiados, a partir da prensa móvel, a partir do surgimento da imprensa, com Gutenberg, isso ganhou uma dimensão imensa. Então, o que antes chegava em poucas pessoas começou a chegar em cada vez mais. Então, não só a Bíblia, mas qualquer outro livro ganhou um acesso imenso. Então, o surgimento da imprensa ele tem muito a ver com o desenvolvimento da cultura de massa. Que mais vocês observaram lá no vídeo ou se lembram dos trabalhos que fizeram / assistiram sobre cultura de massa? O que mais vocês têm a comentar aí? Já foram no circo? Gostam de circo? Sim. Eu gosto, mas a última vez que eu fui, eu era, tipo, foi nos que? Sexto ano? Você de escola, né, Mari? Hã? Exatamente, foi no passeio de escola, né? escola, a última vez que eu fui. Eu Mas também. eu sempre gostei, assim, eu sempre gostei. Eu ficava vendo vídeo na internet, principalmente do Circo de Soleil. O Circo de Soleil já é um circo altamente sofisticado, né? Aqui em Brasília tem alguns circos instalados. Eu sei que tem um em Águas Claras, sei que tem um ali no Tagua Park também, mas estão fechados, né? Por conta da quarentena também. Inclusive, tem sido um tempo muito difícil para artistas de circo, né? Porque eles vivem do ingresso, do dia a dia que eles cobram das pessoas que frequentam. E agora eles estão quase que completamente sem renda, né? Tanto que, eu não sei se vocês repararam, para quem precisa sair para algum lugar, resolver alguma coisa na rua, a gente nota que em Brasília muitos artistas nos semáforos, né? Muitos artistas de circo, Verdade, cresceu muito. porque é o que sobrou, né? Como forma de subsistência. Então, do começo já vinha aumentando, né? Já vinha aumentando desde antes da quarentena, mas nessa quarentena aumentou ainda mais. Tem muitos artistas que
como forma de subsistência única, é isso, se apresentar nos sinais e ganhar alguns trocados. Entrando um pouco mais na cultura de massa, né, que é produzida aqui no Brasil. Uma boa forma de observar é pegar a lista dos maiores YouTubers. Estes, de fato, produzem muito conteúdo e alcançam milhões de pessoas, né? Vocês têm ideia de quem são os grandes produtores de cultura de massa hoje no Brasil? Pelo YouTube, pelo menos? Ou de outros meios também, mas enfim. Acho que o Felipe Neto é do YouTube, né? O Whindersson. Ótimo. São dois dos maiores. O Felipe Neto, se eu não me engano, é o terceiro e o Whindersson Nunes é o quarto. Alguém se arrisca a dizer, a acertar quem é o primeiro? O maior canal de YouTube do Brasil? Não faço ideia. Não, Professor, eu achava que era acho o que é o Whindersson. do. Achava Acho que é o do Whindersson que é o primeiro. O Whindersson do foi o Whindersson ou maior do Felipe youtuber do Neto? Brasil, mas principalmente depois que ele teve uns problemas de depressão e tal, aí ele produzia poucos vídeos e foi dando uma caída. Agora ele voltou, né? Tá aumentando de novo. Mas ainda tem alguém que é maior do que um canal que é maior do que o do Whindersson. É aquele cara narigudinho que conta história? Eu não sei quem é esse. O Castanhari. Preciso de Não. mais É, informações. Castanhari. Castanhari? É o O Castanhari. Castanhari. Eu até gosto do Castanhari. Ele produz Não, Entre os não grandes sei. youtubers do Brasil, o Castanhari é um que eu ainda consigo assistir alguma coisa. Os outros, dificilmente eu consigo ver um vídeo inteiro. Eu acho muito ruim. Mas, enfim, o maior canal de YouTube do Brasil hoje é de um cara, com o apelido dele é Condzilla. Acho que você já deve ter ouvido falar. Espero que É Ah, música de funk. é de música. mas já devem ter ouvido. O Condzilla é o maior canal de YouTube hoje do Brasil, o maior produtor de cultura de massa do nosso país. Hoje ele é especializado em clipes de funk, né? O canal Condzilla produz clipes de funk e divulga tanto funkeiros conhecidos, já famosos, milionários, quanto outros que estão começando. Quando fecham com o Condzilla, né, normalmente ganham uma visibilidade absurda. São milhões e milhões de inscritos, milhões e milhões de views todos os dias nos vídeos desse canal. Esse é o maior produtor de cultura de massa do Brasil. Aí depois vem o Whindersson Nunes, Felipe Neto, estão ali meio empatados em segundo e terceiro. Às vezes, dependendo da lista, aparece um, aparece outro, dependendo de quando olha. Enfim. Mas também são dois grandes produtores, o Felipe e o Whindersson, de conteúdo, né, de cultura de massa. Tem milhões e milhões de seguidores cada um deles. O Felipe Neto, inclusive, tem grande repercussão, principalmente em crianças e adolescentes. Hoje, acho que o carro-chefe dele são os vídeos de jogos, né? Ele grava uns vídeos jogando Minecraft. E realmente tem muita visibilidade. E o irmão dele também, né, o Lucas Neto, também é um dos maiores produtores de cultura de massa do país. Aí o público do Lucas Neto ainda é mais infantil do que o do Felipe Neto, né? Mas os dois juntos acho que dá mais de 60 milhões de inscritos. Os irmãos Neto são dois dos... Olha só, né? O Felipe Neto tem mais ou menos minha idade e é hoje um dos caras mais ricos do Brasil, fazendo vídeo, jogando videogame. Essa é a cultura de massa, né? Essa é a cultura voltada para o grande público. Sobre o circo, né? Ainda voltando. Gosto bastante do circo, e aí o circo ele tem estilos, né? Digamos assim, tem vetores, né? O circo ele começou a se popularizar a partir dos palhaços, depois ganhou força também
com os mágicos, né, truques de mágica, mas também tem os malabaristas, trapezistas, e antigamente era muito comum encontrar animais nos circos, né? Hoje em dia tem uma série de restrições, já ficou muito mais difícil ter animais em circo, principalmente por questões voltadas a maus tratos, né? Passou-se a proibir ou dificultar cada vez mais a utilização dos animais. Mas mesmo assim ainda tem muitos atrativos, né? Pensando em cultura de massas, o circo é o grande exemplo, né? Onde o negócio realmente se popularizou, se tornou conhecido, mas hoje a televisão, o primeiro rádio, depois a televisão e hoje a internet, com certeza ocupam muito mais espaço na vida, no entretenimento das pessoas do que as companhias de circo, né? Basta observar vocês aí, a última vez que foram no circo tem 5, 6 anos, né? Hoje faz muito menos parte do cotidiano das pessoas do que esses outros meios de comunicação que eu citei, né? O rádio, durante algumas décadas, foi o principal meio de entretenimento das pessoas. Aos poucos foi substituído pela televisão. E hoje já, aqui vai variar muito da parcela da população, segundo a idade, né? Entre os mais jovens, os da minha idade, os da idade de vocês, as pesquisas já indicam que a utilização da internet já é muito maior do que a utilização da televisão. Para os que são mais velhos, com mais de 40, principalmente com mais de 50 anos, a televisão ainda ocupa um espaço muito maior do que a internet, né? Até tem aumentado, mas a televisão ainda é a rainha. Mas a tendência é a ser substituída, né? Aqui em casa, por exemplo, eu moro com meu irmão, não moro mais com minha mãe. Até ficou a televisão aqui, mas a gente nem usa. E, inclusive, eu até cancelei. Não tem TV paga aqui em casa, né, por assinatura. Eu uso só a internet. E quando eu uso a televisão é projetando do computador, né? Coloco o cabo HDMI e projeto um filme para ver na televisão ou alguma série, enfim. A televisão mesmo, os canais da televisão, tanto aberta quanto fechada, praticamente não vejo mais. E a tendência é essa mesmo, que a internet cada vez mais vá substituindo a televisão. Por isso que quando a gente fala de cultura de massa, os grandes exemplos que a gente tem hoje são do YouTube. Posso citar aqui também a Rede Globo, o SBT, a Record, ainda são grandes produtoras, poderosíssimas produtoras de conteúdo de massa, né? As novelas da Globo, por exemplo, ainda têm um alcance imenso e uma influência muito grande na vida das pessoas. Como eu falei, principalmente as mais velhas. Mas a tendência é que, pouco a pouco, a internet vá substituindo cada vez mais, ganhando cada vez mais força em relação à televisão. Bom, era isso. Alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Alguma relação? Vocês ainda veem televisão? Vocês veem novela? Alguém gosta de novela? Eu Eu vejo vejo não. novela, Eu professor. não. Eu Minha vejo mãe novela. às vezes deixa passando, deixa a TV ligada desses canais abertos só para poder ficar de plano de fundo na sala. Uhum. Mas A assim, gente tem um pouco de aversão ao silêncio, né? Vocês já perceberam como é difícil nos nossos dias ficar em silêncio? É muito difícil. Sempre tem que ter. sim, Se eu estou dentro do carro, eu eu- ligo o rádio para ter alguma música tocando ou ir escutando notícia. Se eu estou aqui em casa não tem televisão, né? Mas o normal, quando eu morava com a minha mãe, por exemplo, a televisão sempre estava ligada, o dia inteiro ligada. A gente tem dificuldade com silêncio. É uma geração muito Professor, barulhenta. Professor, Diga, Gabriel. uma outra coisa também que é importante mencionar é porque à medida que fomos adquirindo avanços tecnológicos, a cultura estrangeira começou a se popularizar em outros países, como, por exemplo, aqui no Brasil, onde muita gente parou de assistir coisas brasileiras
para começar a consumir produtos vindos de outros países, como é o que acontece muito hoje em dia. Legal, bem observado. Eu falei um pouco disso quando a gente estudou sobre globalização. Não sei se vocês lembram dessa aula, já foi durante a pandemia, embora tenha sido uma das primeiras aulas que eu gravei. Sim, um mundo cada vez mais conectado e as culturas exercem cada vez mais influência umas sobre as outras, né? Só que o Brasil, assim, eu não diria que isso é de agora, não. Embora com a globalização tenha intensificado o processo, mas o Brasil sempre foi um país de receber muitas influências, né? Então, nós somos colonizados por um outro. O idioma que nós falamos não é nativo, né? Embora tenha influências das línguas indígenas e influências africanas também dos escravizados que vieram, mas é um idioma importado, né? Os portugueses trouxeram o português para o Brasil, e a nossa cultura sempre foi muito de receber influências externas. Depois de Portugal, nós recebemos muita influência da França. A França foi uma enorme influência cultural sobre o Brasil. A Inglaterra, em algum momento, também exerceu muita influência. E hoje, os Estados Unidos, né? Então, basta observar a força que os filmes da Marvel tiveram aqui no Brasil. Virou uma febre, né? Quando estavam saindo os últimos filmes dos Vingadores, desculpa, isso mesmo. Quando estavam saindo os últimos filmes dos Vingadores, as pessoas praticamente não comentavam de outros assuntos, né? Todo mundo, se não viu, sabia o que era, pelo menos. Isso é difícil de ver com outros filmes. E em relação à valorização da cultura nacional, eu não sei, Gabriel. Eu acho que o brasileiro, de modo geral, ele dá muito valor para a própria cultura, sim. Existe tem um sociólogo brasileiro, já falecido, que ele falava na síndrome do vira-lata, né? De que o brasileiro ele tende a preferir o que é de fora em relação ao que é nacional, né? Ao que é propriamente feito aqui no Brasil. Tem um pouco disso mesmo. De fato, nosso povo tende a preferir o que vem lá de fora. Mas eu não acho que a cultura brasileira seja desvalorizada por nós, não. Eu vejo muitas tradições, muita coisa boa que é feita no Brasil, culturalmente mesmo, e que é valorizada. E que tem peso para nós, né? Aqui em Brasília não é tão fácil de perceber isso, porque é uma cidade nova. Brasília tem aí, vai fazer 60 anos, né? Aliás, fez 60 anos esse ano, desculpa. E aqui não é tão fácil de perceber essas tradições mais fortes, né? Mas em outros estados do Brasil, eu vejo isso com mais intensidade. Enfim, mas é uma boa discussão. Alguém mais? Então é isso. Vamos encerrar essa aula. Professor, Diga, Rodrigo. você já explicou sobre cultura erudita? Expliquei, Rodrigo. Inclusive o vídeo sobre cultura erudita, ele está disponível no YouTube. Eu mandei como aviso no sistema também com o link da aula. Você pode acessar por lá. Você vai conseguir Ah, tá bom, vou assistir a procurar. aula, beleza? Foi na Uhum. semana passada, cultura erudita. Ah, sim. Obrigado. Então é isso, pessoal. Na semana que vem não vai ter aula pelo Zoom, né? Não vai ter aula gravada, vai ser a avaliação, vai ser esse trabalhinho lá no Google Forms. E aí o tempo que vocês teriam aqui comigo, vocês usam para responder o questionário. Vou disponibilizá-lo na própria terça-feira de manhã, e aí vocês vão ter, a princípio, uma semana para responderem, até a terça da semana seguinte. Aí vai ser além da prova que ainda está faltando, né, vai ser a outra nota que vocês terão no segundo trimestre. Foi o trabalho do vídeo,
Aí esse outro trabalhinho agora do Google Forms e a prova. Vão ser as 3 avaliações que vocês vão ter nesse segundo trimestre em Sociologia. Certo? Certo. Então é isso. Fiquem com Deus e até daqui 2 semanas. Obrigada, professor. Até mais. Obrigado, Obrigada professor. pela aula. Fica com Deus. Tchau, professor. Obrigada. Falou. Estou aqui para isso. Professor, você tá indo pra missa? Não entendi. Você tá indo pra missa?